Sexta-feira, né? Tem um feriado assim, deixa o calor todo, como fosse às vezes, né? E quarta-feira passada, pega uma almofada, Paulo. Pra você não se machucar muito, né? Não se machucar muito. E quarta-feira passada a gente fez sempre no 7 de setembro, a gente tem assim um costume aqui de fazer um retiro, né? Geralmente a gente faz um retiro de estudo. A gente pega 2 ou 3 temas e estuda ele durante as possibilidades que o feriado ofereça, né? Sendo um dia, 2 dias, 3 dias. E esse ano, em função do dia, que era apenas uma quarta-feira, a gente decidiu fazer um retiro de silêncio. Só que um retiro de silêncio, de silêncio é demais também. Aí eu disse, eu vou botar alguma coisa a mais. Vou botar retiro do silêncio e da atenção plena. Também não. Desde que a gente ficou exatamente 9 horas, tinham 3 pessoas participando online, né? Que era Fabrícia Eliane, aí uma senhora chamada Solange Monteiro e Rita. Ela tentou entrar, só que ela ficou na porta porque ficou pedindo uma senha, ficou pedindo uma coisa assim, ela não conseguiu acessar. E 6 pessoas presencialmente. Eu queria agradecer a vocês que tiveram a disponibilidade de passar essas 9 horas em silêncio. Isso parece muito com o Zen. O Zen é para quem cansou de blá, blá, blá e quer uma coisa que não seja as palavras. Mas é verdade que as palavras, elas nos encorajam, né? As palavras, elas fazem com que a gente consiga transferir, vamos dizer assim, um pouco da nossa percepção, um pouco do lugar onde nós estamos, para fazer com que as pessoas, aos poucos, mudem também de lugar. Então, as palavras, elas são poderosíssimas. Mas só que tem o não falar. Ou tem uma coisa mais preciosa que o Zen, a gente chama no Zen de Ishin Denshin, ou seja, da minha alma para a sua alma, da minha mente para a sua mente. Isso é uma das coisas mais bonitas que eu conheci no Zen. É da minha alma para a sua alma, da minha mente para a sua mente. Sem palavras. É como assim um sinal de internet que está no ar e se lá a gente pega assim. Isso é muito forte no Zen. Se a gente não se permite viver isso, a gente não tem uma prática realmente completa. Do Zen, não, a gente não tem. Porque é possível uma comunicação sem tantas palavras. Eu me lembro de um fato que aconteceu no dia que tem uma pessoa justamente ali onde Tiago. Onde Tiago está, tem uma pessoa ali sentada. Na verdade, a pessoa já estava em pé. E eu estava querendo que essa pessoa apagasse a vela, porque já tinha acabado. Um momento. Aí a pessoa olhando lá para a janela. Aí outra pessoa, que não era com ela, estava aqui do lado da porta, percebeu, não que eu estava chamando a pessoa, mas percebeu que era para apagar a vela e apagou a vela, sem precisar ninguém falar. Apague a vela, porque é essa comunicação silenciosa que é importante também. E não só a comunicação palavra por palavra. E isso aconteceu algumas vezes. De você pedir que uma pessoa faça uma coisa sem palavras e parece que no ar a pessoa pega aquilo e faz aquilo que tem que fazer. Por isso que Bodhidharma, que é um grande praticante do Zen, ele fala, o caminho é sem palavras. E a gente ficou 9 horas. Zazen, Kirin, Zazen. O que a gente fez ainda agora? A gente fez 8 Zazens. 8. Uns de 30 minutos, um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas aí também, a gente
pintou. A gente foi pintando os desenhozinhos assim que eu escolhi. E é interessante que à medida que a gente vai fazendo uma atividade, as coisas da gente vai brotando, né? As lembranças vão brotando. E eu me lembro que quando tem esse tipo de atividade na escola, quando eu estudava, quando eu era menor, né? Porque pequeno ainda sou. Aí a professora passava lá e eu dizia, esse negócio não vai acabar mais, não. Eu não sei pintar, eu não sei desenhar. Eu fazia assim um garrancheiro danado. Aí eu acho que às vezes a professora, querendo elogiar, dizia, tá bonito, continue. Mas eu sabia que não estava bonito. E eu me lembrei, porque Ryu Zen-san e Sozen-san, que estava justamente aí, eles têm uma imagem do Buda, e eles estavam assim pertinho de mim, e eles pintaram perfeitamente a imagem. Embaixo da imagem tinha a imagem de um Buda, como olhar no espelho. Mas estava tão bonito o desenho que eles fizeram. Você sabe o que uma criança invejosa faz quando o desenho do outro, a pintura do outro está bonito? Bianca sabe, não sabe, Bianca? A gente faz assim. Não é assim? Você já viu uma criança fazendo isso? É incrível um negócio desse. Minha filha fez isso, minha sobrinha fez isso. Eu lembro que uma vez elas estavam pintando, desenhando. Aí minha filha tinha feito um desenho bem bonitinho, a minha sobrinha foi lá com inveja e fez assim, no desenho. Porque as coisas que a gente faz e vive aciona muita coisa dentro da gente. Isso é importante demais. O interno se comunica com o externo. O externo se comunica com o interno. Quando a gente vê, ouve alguma coisa, aquilo traz para dentro da gente inúmeras possibilidades. Porque nós temos uma base de pensamento, uma base de sensações, uma base de emoções. E as coisas vão chegando e vão ativando essa base. Isso faz com que a gente tenha prazer ou não na existência. Isso faz com que a gente viva. Só que quando a gente faz a Zen, a gente fica assim quietinho, aí essa base, ela começa a acalmar, sabe? Sabe uma água com muita areia dentro, que você chacoalha, fica toda turva, uma mistura heterogênea, né? Se não me engano, isso é um negócio assim, né? Que tem duas fases, né? Aí assim, você simplesmente deixa ali o copinho, aí aquilo vai acalmando, sabe? A poeira, o pó vai decantando, vai ficando lá embaixo. Aí você vê as coisas como as coisas são, e não como a sua mente, as suas emoções estavam pintando naquele momento. E o que o Zazen propõe é que você deixe a poeira assentar. Tem uma coisa que o Zen fala muito, é a gente está com poeira nos olhos. Se a gente está com poeira nos olhos, a gente não vê as coisas como as coisas são. E se a gente está vivendo um momento difícil, com poeira nos olhos, a gente olha assim, aí está tudo embaçado. Assim, deixa eu ligar aqui uma parada aqui. Não é assim que a gente diz, né? Tá tudo uma merda, tá tudo... Porque a gente tá vendo tudo embaçado, velho. A gente não está conseguindo ver além da poeira. Mas se a poeira assenta, aí isso permite que você veja as coisas como as coisas são. Você vê as possibilidades. Por isso que no Zen, ninguém fica falando, como é que foi o passado? Quem eu fui? Quem eu serei numa próxima vida? Nada é tão precioso quanto aqui, quanto agora. O que mais importa no Zen é você saber exatamente por que você está fazendo aquela coisa momento a momento. Isso é mais importante do que questões filosóficas. Isso é mais importante do que saber de onde você veio e para onde você vai. Porque o seu futuro não vai ser muito diferente do seu passado, não vai ser muito diferente do seu presente. O seu futuro não vai ser. A menos que você volte imediatamente para aqui, para agora, veja
as coisas como as coisas são, vejam as possibilidades e tenha paciência. E aí uma coisa importante, tenha paciência de ver como é que está a situação, ver quais são as coisas que vão chegando e comece a agir. Porque às vezes é preciso agir e às vezes não é preciso agir. Aí o Zen diz assim, agir sem agir, sem intenção de intenção. A gente vê aquele monte de caco ali, a bolsa cheia de coisa, a gente tira a bolsa, abre, vê o que é bom, vê o que não é. Eu vou fazer o que agora com essa tranqueira todinha? Eu vou deixar essa metade aqui, se não está servindo muito mais, eu vou deixar por aqui. De preferência, boto no canto para ninguém se machucar com aquilo, né? Isso é bom. As coisas que não servem para a gente, e a gente sabe que vai fazer mal aos outros, a gente procura não repassar. Vai fazer o outro carregar uma carga que você já sabe que é desnecessária, então a gente coloca assim no cantinho. E de preferência coloca um aviso, não pise aqui, não pise a grama, não pise no lodo que ele é pegajoso. Né? Aí depois a gente vê como é que as coisas estão. Aí quando a gente vê as coisas como as coisas estão, a gente percebe que é hora de agir. Aí a gente age. Mas a gente não pode agir com a mesma base. Porque qual é o problema da gente muitas vezes? É que a gente quer criar uma outra realidade. Só que a base que a gente usa de pensamento, de valores, de tudo é a mesma. Como é que eu vou criar uma realidade se eu penso, vejo e sinto as coisas sempre do mesmo jeito? Não tem como. Não tem como. Aí o que é que o Zen diz? Morra. O Zendô é, na verdade, um local de morte. Isso é grande verdade. Quando a gente vem e senta em Zazen, é isso que está acontecendo. Para que serve teu nome? Teu nome? Gabriel. Gabriel. Para que serve o nome Gabriel na hora do Zazen? Para que serve a profissão de professor? Para que serve qualquer coisa? Não serve de nada. Então a gente simplesmente vai morrendo ali, ó. A gente começa a encontrar outros estados emocionais, outros estados mentais. E eles fazem diferença quando a gente vai ver no dia a dia, no corre-corre da vida da gente. Eu não estou dizendo que a identidade não é importante, a identidade é importantíssima. Mas a identidade ela não pode ter um peso muito grande, porque senão ela derruba a gente. Não sei se alguém já teve cansado a ponto de querer fugir. A gente falou um dia desse aqui, foi sobre fugir, não foi? Uma criança de 12 anos querendo fugir. Só que tem um problema, a gente não consegue fugir porque a gente vai levar a gente mesmo. Mudou assim externamente, mudou todo mundo, mas está lá as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas emoções. Tudo programadozinho. Não é assim que a gente é? Tem tudo programadozinho. E o Zazen quebra essa programação. Porque vem um bocado de coisa durante o Zazen, e o que é que você faz? Nada. Está amarrado em nome do Senhor. Está amarrado. Não faz nada porque não pode fazer nada. É porque aqui a gente não usa muito, mas tem um cabo ali de madeira, desse tamanho assim. Se mexa, não, fala. Mas é sério, tem um cabo ali de madeira que a gente antigamente usava para bater nas pessoas, sabe? Hoje em dia a gente usa só para ajeitar a coluna, né? Essas coisas assim. Então, assim, no Zazen, as coisas, a maioria das nossas coisas, não servem. Apesar de ficar ali o tempo todo. Mas estou amarradinho aqui, ó. Aí isso decanta, sabe? Isso vai limpando, limpando. É isso que é morrer em vida, entendeu? É isso que é você morrer em vida. Ninguém precisa morrer 10.000 vezes. Tem umas paradas, uma loucura dessa, né? Você morre, morre, nasce, aí você vai ficar evoluindo. No budismo, isso não é sinal de saúde, isso é o sinal da doença. Nascer várias vezes é o sinal da doença. E não o sinal da saúde. Porque a gente pode morrer em vida aqui agora e renascer também em vida.
A verdade é que, quando a gente faz zazen periodicamente, a pessoa que sentou nem sempre é a mesma da pessoa que levantou, apesar da identidade estar ali. E a gente pega aquela roupa, aquela identidade, e a gente vai agir no mundo, porque precisa agir no mundo. Só que a gente passa a responder ao mundo de forma diferente. Que é isso que a gente precisa, tá entendendo? Agir de forma diferente. É como Jesus disse, mostra outra face. Alguém chegou e lhe deu uma porrada, não deu uma porrada de volta, não. Mostra outra face, mostre outra forma de agir. Ou mostre, às vezes, que agir não é importante. Agora, essa verdadeira morte, para a gente que é do Zen, a verdadeira morte acontece quando? A qualquer momento. Mas no Zafu, é a melhor morte que tem. É a melhor morte que tem. O peso das lembranças, o peso da sua identidade, não vai ter muita força. E se você conseguir transferir um pouco, um pouquinho, desse estado de calmaria, bem-estar, quando você se levantar para ir se relacionar com tudo que existe, as pessoas percebem que você está diferente. E as pessoas dizem, o que é que tu estás fazendo? Me conta. Por que está tão diferente? Me conta. Você não estou fazendo nada. O que é que eu estou fazendo no zazen? Nada. A mente está assim. Mas chega uma hora que ela cansa. E é bom quando ela cansa mesmo, sabe? Porque quando ela cansa, que cai, aí ficou. Aí esse todo, você vai lá e bebe esse todo. Você vai lá e come esse todo. Se você sentir um pouquinho daquele sabor, por mais doloroso que tenha sido o retiro, por mais doloroso que tenha sido a prática, há uma tendência de você voltar, porque você percebe, você sente, não é perceber com a razão, mas você sente intuitivamente que ali tem um negócio que tem força. Ali no Zafu tem um negócio que tem poder. E não é ninguém, nenhum ser metafísico que lhe deu esse poder. É você, diante de você mesmo. Por isso que a gente faz pausas. Silêncio. Anda. Come. Se levanta. Bebe água. Vai ao banheiro. E a gente começa a perceber que a gente está fazendo as coisas de forma diferente. São as mesmas coisas, pessoal. A gente não precisa fazer uma revolução. Não, eu não quero mais trabalhar. Não, eu não quero mais isso, aquilo, outro. Não é o quê, mas é o como e o porquê. Esse como e porquê é o que é importante a gente perceber. Como e porquê. Eu tenho uma porção de... Eu já corrigi, mas eu tenho uma porção de provas para corrigir. Antigamente eu corrigia uma prova por aluno todinho. 10 questões. Ficava doido. Eu disse, não, vou fazer um negócio diferente. Eu vou corrigir a primeira página de cada aluno, na segunda página, terceira página. Então, assim, você faz as mesmas coisas, só que de forma diferente. E passa a perceber que, às vezes, é preciso não fazer mais as mesmas coisas. O que o Zen quer é fazer com que você viva a realidade. Ninguém precisa fugir para uma montanha, para um mosteiro, passa lá 10, 20, 30 anos, a vida toda, para dizer, nossa, como eu estou muito purificado. Aí alguém fala uma coisa para você e você diz, não é assim que a gente faz? Não. Tem que ser aqui, é com a gente mesmo, entendeu? São com as pessoas que a gente vive. As pessoas que sabem quais são os botõezinhos da gente, que vai lá, como a Coen hoje gosta de dizer, vai lá e aperta o botão da gente. Aí a gente surge um ser irado. Aí depois a gente diz, rapaz, que besteira. Era só isso. Aí a gente morre um pouquinho ali. Mas eu vou ter outra chance. Porque se você se isolar de tudo e de todos, talvez você não tenha outra chance. Mas a vida nos relacionamentos, ela sempre dá essa chance. Pode ser com outras pessoas ou com as mesmas pessoas. Essa chance sempre tem. Por isso que é importante as pessoas se relacionarem.
Por isso que o Zen não prega que as pessoas abdiquem de tudo. Dogen Zenji-sama, que é um mestre, fundador da nossa ordem, ele diz: vida comum é vida iluminada, é como a gente vive. Um jogo de futebol, seja lá o que for, dependendo de como a gente vá jogar, dependendo de como a gente vá fazer, pode ser até melhor do que um zazen. Como a gente, porque de repente eu posso estar aqui, mas eu posso estar inteiro num jogo de futebol. Eu posso estar inteiro fazendo o meu trabalho. É isso que valeu. É isso que importa. É você viver presencialmente, 100% ali. E não viver assim pela metade. O corpo está aqui, mas a cabeça está lá no outro lado. Isso não é vida. Isso é sobrevida. E a vida da gente é marcada por uma grande ausência. Eu me lembro que teve um retiro que a gente fez, um dos primeiros, inclusive, falando de ansiedade, e a gente leu um texto que os especialistas dizem que tem uma parte muito grande da vida da gente que é marcada pela ausência. Porque a gente está o corpo no canto, mas a mente está completamente num canto diferente. Uma grande divisão corpo e mente. Ao que é que o Zen diz? Corpo e mente juntos. A pessoa que estava ali na hora, a pessoa não estava realmente aqui. Quando eu fiz assim, para a pessoa desligar a vela, apagar a vela, mas a outra pessoa, que não era nem com a pessoa, mas a pessoa estava vendo tudo. E a pessoa foi lá, nem incomodou a outra, foi lá e apagou a vela. Não precisou falar. 9 horas sem falar. Mas quando é para falar, a gente fala, porque a palavra encoraja, é lógico que a palavra encoraja. Essa comunicação que o Zen diz que tem. Porque o nosso inconsciente, ele se comunica demais. Às vezes a gente aqui não percebe. Só que aí já é uma outra história. O nosso inconsciente se comunica o tempo inteiro, só que a gente nem sempre percebe como é que está acontecendo essa comunicação. Ora, se numa sanga os monges não vivem conversando um com o outro, mas um faz exatamente o que um está querendo que ele faça, como simplesmente pegar uma xícara e colocar assim, ou simplesmente pegar a chaleira e colocar o chá na xícara, ou pegar o envelope e colocar o envelope do chá na chaleirazinha, a gente se percebe. Isso é muito louco. Mas isso é a vida da gente. Estou querendo pegar uma coisa, eu peguei aquela coisa, uma pessoa percebe que após eu pegar a chaleira, o próximo passo era encher a chaleira com água. Aí a pessoa naturalmente percebe todos em comunicação, vai lá e pega o copo e enche. É assim. Por isso que o silêncio é importante, que eles fazem com que a gente perceba as mesmas coisas de forma diferente. Mas eu repito, isso não pode ser apenas palavras bonitas. Porque o grande problema das tradições religiosas são as palavras bonitas. Palavras bonitas, elas podem tocar as pessoas, mas se você não transforma elas em realidade, é melhor que você não venha mais nunca. É verdade. Se você tem sede por palavras, não procura o Zen. Porque o Zen é aquele que cansou de blá, 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 blá. A gente conversa. Não é proibido conversar, lógico que não. Mas por que a gente não fica mais em silêncio? É tão gostoso, olha só. Tá vendo que tem um, sabe, assim, um grilo, alguma coisa assim? Uma coisa maravilhosa aconteceu, para a gente encerrar, é que no dia lá do retiro, caiu uma folha de uma árvore aqui, ou uma,
ou uma folha de papel, alguma coisa assim, e deu um vento. E o vento arrastou essa folha e fez o som que todos vocês conhecem de uma folha sendo arrastada. Lindo som. Na mesma hora, minha mente ficou pensando nessa folha caindo e o vento arrastando. Minha mente criou uma realidade. E ela fica criando o tempo inteiro. E a gente fica sendo vítima dessas coisas que a mente cria. Cuidado que às vezes o que a mente cria não é verdade. Tem um sutra budista chamado Parinirvana Sutra, que é outro discurso do Buda, lindo. Quem puder leia, de fácil compreensão. O Buda diz assim: a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Mas essa mente é também a coisa mais preciosa que a gente tem. É porque a gente vive nela. O que eu coloco aqui ou o que eu tiro daqui faz toda a diferença. Porque eu não consigo viver em um local que não seja minha mente. Como é que você vai viver se você não tem? Você vive muito limitado. E é uma das qualidades que as pessoas têm é a sua saúde mental. Porque aconteça o que acontecer, seja mais difícil o que você está passando, se você tiver saúde mental, é mais fácil se recuperar. Mas se você não tem saúde mental, saúde emocional, um assopro do lobo mau estraga tudo. Mas se você tem essa saúde, cuida dela, a gente morre e depois nasce de novo. Aqui agora, o tempo todo.